mais um Eu Fui, começando aqui na programação da TV Fevale. E o destino de hoje é a cidade inglesa de Oxford. Conhecida mundialmente por sua universidade, Oxford também foi o berço de realezas e estudiosos. E ainda de literaturas famosas como Alice no País das Maravilhas e Senhor dos Anéis. E nós recebemos aqui no estúdio hoje a professora responsável pelo intercâmbio, Rosiana Greges. E mais também dois intercambistas que vão passar pra gente um pouco de suas experiências, a Carolina e o Luiz Antônio. Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Bem, obrigada. Professora, vamos conversar com você então. Por que esse destino? Por que Oxford? Nós sabemos que a Fevale, né, realiza diversos intercâmbios, então por que Oxford foi dessa vez? Sim, nós já tínhamos ido para a Inglaterra nas cidades de Brighton e Londres. Brighton, se não me engano, 2 ou 3 vezes e Londres uma vez. Londres é maravilhosa, o pessoal vai falar depois, mas é uma cidade imensa. Então, dessa vez a gente pensou em escolher uma cidade bonita, acolhedora, com prédios históricos maravilhosos, com uma escola de alto padrão para aprender língua inglesa. Claro. E bem próxima de Londres, porque ela fica mais ou menos a 1 hora. E todo mundo já ouviu falar de Cambridge e Oxford. As duas são belas, as duas tem tudo para fazer. E dessa vez, então, a gente escolheu Oxford e eu acho que o pessoal ficou bem satisfeito. E o que Oxford aí tem de diferente? Vamos falar um pouco aí com nossos intercambistas. Por que Oxford? Vocês se interessaram por qual motivo? Eu me interessei por Oxford especialmente pela universidade, né? A Universidade de Direito, e também pela oportunidade de aprender inglês numa cidade inglesa, que eu acho o sotaque inglês, enfim... Sim, muito forte, né? Forte, eu acho mais bonito do que o inglês americano. Então era uma oportunidade de juntar o útil ao agradável. Sim, e você, Carolina, por que Oxford? No meu caso, como a professora Rose comentou, Londres é uma cidade enorme, então Oxford já é uma cidade menor, já tem mais aquela questão de se sentir mais em casa, assim, tu te sente mais bem recebido. Acho que é uma cidadezinha menor que tem mais essa atmosfera, assim, mais hospitaleira, vamos dizer assim. Bem, vocês já tinham feito algum outro intercâmbio? Esse foi o primeiro? Como que foi? Esse foi o primeiro intercâmbio. E aí, a partir do primeiro, você volta e depois já quer voltar de novo, porque é uma experiência muito boa. Meu primeiro intercâmbio, e eu sugiro a todos que têm vontade de viajar, conhecer qualquer país, conhecer a cultura daquele país mais de perto, que façam intercâmbio. Porque tu vai conviver com a família de lá, né? Foi muito interessante. E assim com o grupo da Fevale, então foi melhor ainda. Porque a gente sempre tinha um ponto de apoio, determinado horário, contando com a professora, que foi fundamental também para nos orientar, o que poderia acontecer, né? Dava uma certa segurança também para a gente. Então foi muito interessante. Olha, uma das melhores experiências da minha vida. Bem, eu até queria ver, até você, professora, pode responder também, né, junto com eles. A gente sabe que o sotaque do inglês é muito forte, né? Não sei se vocês já tinham algum conhecimento do inglês e como que foi aí, então, acostumar o ouvido e até mesmo, né, para treinar o inglês aí com esse sotaque bem diferente. Sim, eu já tinha conhecimento da língua, eu estudei inglês acho que desde os meus 14 anos, mas mesmo assim foi difícil, porque o sotaque deles é muito marcado. Então quando eu cheguei lá eu pensei, meu Deus, tudo que eu aprendi não vai me servir para nada, porque eu não estou entendendo nada. Mas depois logo acostuma o ouvido, é aquela questão de prestar atenção e acostumar mesmo o ouvido para entender, porque realmente é um pouquinho mais difícil o sotaque. E para você, Luiz Antônio, como que foi essa experiência? Tu até escolheu já por causa do inglês, Eu escolhi por causa disso, né? Pela diferença, porque depois de uma certa idade, já estudando inglês há bastante tempo, que eu fui descobrir essa diferença tão marcante do inglês, do sotaque americano e para o britânico, né? Sim. E eu até me preparei um pouco melhor para essa viagem, estudando com uma professora que estudou muito tempo na Inglaterra, e o sotaque dela era britânico, né? E já senti alguma dificuldade. Ela me disse, bom, se tu está achando difícil conversar comigo, eu vou te passar um filmezinho, então, de inglês britânico para tu acostumar teu ouvido. E ela passou aquele filme e eu não entendia nada, né? E eu fiquei meio apavorado, assim, bom, que legal, então vai ser bem diferente. E lá na cidade, eu senti também, como a Carolina falou, o ouvido, eu não entendia. Estranha muito, né? O nosso professor, pelo menos o meu professor na universidade, na escola que nós estudamos lá, ele era britânico, né, da cidade de Oxford, e
2 primeiros dias ele falava, eu quase não compreendia nada. Bem, professor, e você aí que já fez diversos intercâmbios, na sua opinião, esse inglês britânico, a diferença assim do americano ou para qualquer outro tipo de inglês, assim, é realmente mais difícil ou é uma questão de costume e depois que aprende a ouvir até é melhor para o próprio inglês? Olha, uma pergunta bem complexa que tu está me fazendo aqui, eu precisaria de umas 2, 3 horas para te responder, mas vou tentar simplificar. Bom, em primeiro lugar, todos os sotaques são fortes. O nosso, o americano, o britânico. O que acontece é que nós estamos muito acostumados com o sotaque americano e com esse international English, com esse inglês internacional. Até mesmo por causa dos filmes. Isto mesmo, filmes, shows, música, programas de TV, esses seriados que a gente assiste e os livros didáticos que a gente usa. Tanto é que agora, por exemplo, no curso de letras, nós mudamos para o inglês britânico e está sendo um choque, mas já estão se acostumando. Então, o que acontece? O que é muito interessante, na minha opinião, é ver essas diferenças. E a Inglaterra é o berço da língua inglesa. Sim. Então, a gente tem aquela sensação de que foi para a Inglaterra e que depois de alguns dias, como a Carolina falou, se passa a entender melhor. A Carolina, por exemplo, ficou numa aula avançada. Muito bem, Carolina. E o nosso querido Luiz ficou no intermediário. Então, essa coisa de que eles estão dizendo que não entendiam nada é meio relativo. Porque tinha muitos estrangeiros lá, eles conversavam com os estrangeiros e eu estava orgulhosíssima deles. Bem, a gramática é praticamente a mesma? A gramática, sim. A gramática é muito semelhante, alguns vocábulos são diferentes. O difícil realmente é bem o que eles dois falaram. É o ouvir, entender e conseguir se comunicar, se fazer entender com aquele sotaque, aquela entonação da língua inglesa britânica, que é linda. Linda. Sim, eu achei muito bonito. Bem, em relação assim, nós sabemos, né, claro que trouxe para vocês um enriquecimento cultural enorme, mas em relação à profissão de cada um, né, você, Luiz Antônio, é advogado e a Carolina é analista administrativa, então de que maneira vocês conseguiram aí também assimilar, além do enriquecimento cultural e do inglês, obviamente, assim, vocês conseguiram também aí algo a mais para a carreira de vocês? Ladies first. Eu acho que no meu caso, o que ficou assim de mais importante mesmo, assim, é a questão do falar e do perder o medo de falar. Porque às vezes, como eu falei, estudei inglês por muito tempo, nunca tinha ido viajar e não adianta, é diferente quando tu tá aqui praticando e quando tu tá lá falando. Então, quando tu volta, tu já não tem mais aquele medo, aquele receio de falar alguma coisa e de te comunicar mesmo com as pessoas. Então, isso foi o que ficou de mais importante pra mim, de principal. E para você, Luiz Antônio? Assino embaixo em tudo que a Carolina falou. Sim. E no meu caso específico também, como eu queria muito conhecer essa universidade de Oxford, eu levei para lá um artigo de Direito e Economia, porque eu sou advogado, trabalho na área de Direito Tributário. Sim. E na parte de Direito Econômico também. Então eu escrevi sobre isso e levei um artigo em inglês lá para um jornal da universidade. Ele está em análise ainda para ver se vai ser publicado ou não. Então eu queria muito fazer isso. E eu aproveitei também essa oportunidade para fazer aquilo que eu fiz também aqui com a Fevale, que é deixar um exemplar desse livro aqui, não sei qual é que é a câmera, esse aqui, da Sociedade Interamericana de Vigilância Sanitária, que trata sobre o direito dos medicamentos, né, sobre vários aspectos. Inclusive, tem farmacêuticos aqui da Universidade Federal Fluminense que escrevem, um deles é comendador da medalha científica do Brasil, né, o professor Vitor, que é quem organizou o livro. E eu deixei aqui na Fevale também e deixei um exemplar lá para eles em Oxford, que eles têm livros de todas as línguas, né? Primeiro eu fiquei até meio assim, poxa, vou deixar um livro em português para eles. E falei isso lá na biblioteca, eles ficaram, não, ótimo, nós temos aqui em várias línguas, ela disse, mas com certeza tem em todas. Era Oxford, né? Estava em Oxford. Estava em Oxford. Sim, bem, até aproveitando, aí já falando da Universidade de Oxford, uma das melhores do mundo, né? Se eu não me engano, estão entre as 10 melhores do mundo. A gente sabe, assim, que não tem um campus, né? São mais de 40 colégios aí espalhados pela cidade. Vocês chegaram a fazer um tour, conheceram algumas? Professora, não sei se você quer ou quem pode falar. Eu gostaria que eles falassem, porque eles fizeram os mesmos tours que eu. Então,